MBL com Sérgio Moro. MBL com Sérgio Moro. Temos aí, põe na tela, por favor. A gente já tinha noticiado, né? Aí, ó. Já tínhamos noticiado aquele apoio, né? Aquela aliança do Moro com o Arthur Duval, que é ainda uma espécie de pré-candidato da turma do MBL ao governo de São Paulo. Eu acredito que a candidatura do Arthur deva ganhar alguma musculatura, mas natural que ele, que é, vamos dizer assim, um político ainda jovem, né? Ele provavelmente deve ter um desempenho, mas não se tem a garantia de que ele terá condições de vir a ocupar o cargo de governador. Mas mesmo que isso não aconteça, é importante essa musculatura para puxar voto, para ganhar espaço político e para negociar esse espaço político com quem tiver aí mais bem posicionado. Nós teremos o Rodrigo Garcia como candidato aí à sucessão do João Dória, mas o próprio Rodrigo Garcia é capaz de esconder o João Dória para evitar de colar a sua imagem na do atual governador, que tem um índice de rejeição muito alto. Então, tudo isso ainda é muito preliminar. O que importa aqui é justamente essa notícia da parceria com o MBL, que vai fornecer ao Podemos aí já automaticamente alguns parlamentares, né? Nós temos aí o próprio turma do Kim, né? O Kim Kataguiri, Rubinho Nunes, nós temos também aí a candidatura da Adelaide, enfim, pessoas que vinculadas ao movimento e que vão agora se filiar ao Podemos, que são pessoas que estão espalhadas aí em outros partidos, né? Então, o Arthur mesmo, que é do Patriota, né? Patriota, que provavelmente não vai conseguir aí o índice necessário para a cláusula de barreira, mas ele então vai fazer essa transição aí para o Podemos. Essa filiação, eles querem marcar essa filiação com um ato no dia 26, né? No dia 26, com a presença, obviamente, do Sérgio Moro. Diego, a gente teve aí algumas manifestações hoje da turma, né? Você falou com alguns desses integrantes do MBL, o Arthur Duval, né? Foi aí na mesma toada do Moro, já com aquele slogan, né? Temos 2 ladrões e um juiz, que inclusive prendeu um deles, né? Então, a gente tem claro aqui, o Kim também te falou que o crescimento do Moro passa por uma campanha com um tom de denúncia. Fala um pouquinho para a gente aí. Essa turma do MBL é uma turma cheia de energia, uma turma jovem, uma turma que vem aí para colocar o pé na porta e que pode ajudar muito a campanha, especialmente nas redes sociais, não é? Claro. Cláudio, olha, o MBL, Movimento Brasil Livre, só fazendo uma retrospectiva para quem está nos acompanhando, ficou conhecido, né, e se consolidou como um movimento político no Brasil ali em meio aos protestos de 2013, que acabaram culminando 3 anos depois no impeachment de Dilma Rousseff. O MBL, junto com Vem Pra Rua, né, foram os 2 grandes movimentos, além de outros ali, como Nas Ruas, da própria Carla Zambelli, que hoje é bolsonarista de primeira hora. Esses movimentos acabaram ganhando corpo, né, ganhando capilaridade no país todo, né? Nós temos coordenadores do MBL, do Vem Pra Rua, no Brasil todo. A pandemia acabou atrapalhando muito os planos desses movimentos que queriam mostrar força também no governo Bolsonaro, né, sobretudo em meio à desastrosa condução do Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Mas, como eu disse, a pandemia atrapalhou os planos e eles tiveram que pensar em outras coisas. Nós tivemos aquele movimento, só para você que está nos acompanhando se recordar, no ano passado, depois das grandes ondas da pandemia, né, que foi um fiasco, né? Eles tentaram fazer um grande encontro na Paulista, da terceira via, até apareceu muita gente lá, de Ciro Gomes a Alessandro Vieira, passando por Simone Tebet, Luiz Henrique Mandetta, vocês se recordam, mas de público foi um fiasco. O Movimento Brasil Livre, o MBL, é um movimento político. É claro que eles querem ocupar a política partidária também, né? O Kim Kataguiri está lá na Câmara dos Deputados, vai se candidatar à reeleição pelo Podemos, vai deixar, portanto, o Democratas, que é o atual partido dele. A Adelaide Oliveira, como o Cláudio
já pontuou aí, é uma das coordenadoras do MBL, também vai se filiar ao Podemos e vai se candidatar a deputada federal, e a grande aposta deles é nessa candidatura ao governo de São Paulo do deputado estadual, hoje no Patriota, mas que foi eleito pelo DEM, o Arthur Duval, que, aliás, foi candidato em 2020 à Prefeitura de São Paulo e teve votos significativos, né, para alguém que não tem ali uma estrutura partidária por trás e tal, tem só a força do movimento. Qual é a aposta do pessoal em relação à candidatura do Arthur Duval, que com essa aliança com o Podemos ganha um pouquinho mais de consistência? É a aposta de que nós vamos ter a esquerda, e o Mário Sabino escreveu muito bem sobre isso hoje, mostrando como o Fernando Haddad está todo feliz, que nem pinto no lixo, me perdoem o clichê, para essa eleição ao governo de São Paulo. Estão tentando abafar ali a candidatura do Guilherme Boulos, estão tentando abafar a candidatura do Márcio França pelo PSB, nessa costura nacional toda que a esquerda está fazendo, e o Haddad certamente será o candidato do PT ao governo de São Paulo, salvo alguma surpresa que está fora mesmo do nosso alcance. E o PSDB vem com o Rodrigo Garcia, atual vice, que mudou de partido, do DEM para o PSDB, mas ele vem acompanhado de toda a baixa popularidade, a rejeição alta que tem o Dória. Apesar do Dória, o Dória tem gente que ama demais e tem gente que odeia demais, né? E isso vai se transpor ali para o Rodrigo Garcia. Então, eles estão apostando que o Arthur Duval pode sair por fora. E para concluir a minha fala aqui inicial, na conversa que eu tive especificamente com o Kim Kataguiri hoje, ele deixou claro que essa aliança com o Podemos se deu basicamente por dois motivos: um, para garantir a candidatura do Arthur Duval ao governo de São Paulo, e dois, eles tiveram a promessa da presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu, Cláudio, de que eles terão a liberdade de continuarem defendendo as suas bandeiras, mesmo quando essas bandeiras forem de encontro ao pensamento até mesmo institucional do próprio Podemos. E o Kim Kataguiri fez ali algumas ponderações, ele tem algumas críticas a alguns pontos da pré-campanha do Sérgio Moro, mas disse que o MBL vai mergulhar, vai entrar de cabeça na pré-campanha do Moro, e defendeu que o ex-juiz da Lava Jato compre a briga, faça essa campanha em tom de denúncia. Ele disse, olha, o pessoal do MBL gosta mais da guerra, da luta, da briga, o Moro é um pouquinho mais institucional, mais comedido, mas ele precisa, para ele crescer nas pesquisas, na avaliação do Kim Kataguiri, o Moro vai precisar ainda mais, e olha que a gente conhece o Moro, né, de juiz da Lava Jato para agora, ele já mudou muito a sua postura, mas o Kim Kataguiri quer que ele ainda seja um pouquinho mais, ele não usa o termo agressivo, mas eu vou fazer essa avaliação, um pouco mais agressivo, Cláudio. Eu acho que o mais importante nessa estratégia digital é justamente você ter uma gente disposta, né, uma gente militante, ativista, disposta a defender as bandeiras da candidatura que estão aí embutidas na candidatura do Sérgio Moro, porque muitas vezes o candidato ele precisa ser poupado, né, de um desgaste maior, porque as discussões são sempre muito acaloradas no Twitter, e o candidato ele não pode comprar todas essas discussões. Então, assim, o candidato ele tem que obviamente ele tem que ter a sensibilidade de entender aonde que ele precisa entrar, que tipo de debate ele precisa ter, com quem, né? Então, até nessas provocações, né, muita gente do lado lá dos ciristas, dos petistas, dos bolsonaristas, o Ciro faz a provocação, vem para o debate, Moro, e o Moro simplesmente ignora, e aí querem chamá-lo de é covarde, não quer um debate. Mas existe uma questão estratégica que, se fosse o contrário, também ela seria utilizada, seja por qual candidato for, né? Você não discute com quem está abaixo de você nas pesquisas. Por quê? Porque quem está abaixo de você quer justamente usá-lo como escada. Então, o que o Ciro Gomes quer nesses debates é usar o Sérgio Moro de escada. Então, não há por que o Sérgio Moro debater com um cara que está com a metade das intenções de voto, não agora. Quando vierem os debates, naturalmente, os debates televisivos, os debates oficiais da campanha, que todos possam debater entre si. Mas ele não vai comprar uma briga, se desgastar antecipadamente com quem está atrás nas pesquisas, né? A mesma coisa, ele não tem por que debater com advogado, né, de Lula, né, com aquele
aquela turma lá militante, aqueles advogados que estão fazendo campanha para o Lula, do Grupo Prerrogativas, que também foram provocar o Sérgio Moro, ele não tem por que debater com o advogado do Lula. Ele deixou claro, eu debato com o Lula. Se o Lula tiver coragem de debater agora, eu debato. Mas o Lula também, usando o mesmo raciocínio, não vai debater com o Sérgio Moro, que está lá atrás das pesquisas com 9%, 10%. Então, é o mesmo raciocínio. Então, você poderia chamar também o Lula de covarde, porque não quer debater com o Moro. Mas, na verdade, é uma questão estratégica de qualquer candidato, não importa a sigla. E aí é justamente nesses debates, né, na necessidade de você rebater campanhas de fake news, porque as redes estão absolutamente tomadas de fake news. Então, é muito realmente necessário que outros agentes, né, integrados na política, na campanha do Sérgio Moro, possam assumir essa frente e também comprar a briga. Afinal de contas, uma mentira repetida 1000 vezes, ela acaba passando como se fosse verdade, o eleitor menos informado acaba acreditando naquilo, e, infelizmente, nós também estamos vivenciando a imprensa tradicional usando da fake news como uma guerra, também como uma ferramenta dessa guerra política, o que, infelizmente, é um tiro no pé. Né? A imprensa tradicional sofreu muito com o bombardeio aí nas redes sociais, o bombardeio nos canais desses canais, nas listas de transmissão, nesses aplicativos de comunicação. A imprensa tradicional sofreu muito, um abalo de credibilidade enorme, porque, primeiro, as pessoas elas são manipuladas pelo agente político, e o Bolsonaro fez isso como ninguém, o Lula já fazia isso, o Bolsonaro fez isso de uma forma muito intensa, e a imprensa teve de compor até um consórcio, né, para checagem de notícias, para poder tentar agregar essa credibilidade junto ao leitor, e agora está se deixando levar pela guerra política e propagando também fake news. Então, o efeito que isso vai ter a médio e longo prazo é o pior possível, pode esperar. Tem um detalhe aí dessa história do MBL, né, que a Janaína Pascoal, né, parece que está querendo ser candidata ao posto da Bia Kicis, né? Ela está querendo ser a nova Bia Kicis. Ela tentou aí menosprezar o Sérgio Moro no seu afã de enaltecer o Jair Bolsonaro, e no Twitter disse o seguinte, ironizou, né, a aliança do Moro com o MBL. Ela disse o seguinte, a ideia do MBL entrar no Podemos para ajudar o Moro só pode ter sido do Dória, escreveu aqui a Janaína. Aí o MBL rebateu a postagem, ironizando a ida do Bolsonaro para o PL. Falei, e a ideia do Bolsonaro de entrar no PL para ajudar o Valdemar Costa Neto só pode ter sido do Lula. Então, essa briga, essa guerra de rede social, que ela precisa ser travada, mas o candidato ele não pode se jogar em toda disputa, em toda discussão, porque, naturalmente, isso causaria um desgaste e acabaria até inviabilizando aquilo que é o mais importante numa campanha, que é você trazer as suas propostas, explicá-las ao público, ao eleitor, e é isso que se espera, especialmente de uma candidatura que, segundo o próprio Moro disse hoje, vem para romper, né, com a polarização. Assim, esse comentário da Janaína Pascoal, a gente também tem que olhar um pouquinho com pragmatismo, é tão fora da realidade. Você imagina se o João Dória vai fortalecer a candidatura do Arthur Duval. A gente sabe que o Dória tem uma boa relação com o MBL, inclusive o Dória esteve nessas manifestações de 12 de setembro do ano passado, lá com a turma do MBL na Paulista, mas nesse momento o Arthur Duval é um adversário do Dória. Imagina se o Dória vai querer fortalecer uma candidatura que tem sim potencial de crescimento em meio ao racha do PSDB. Então, assim, para além das paranoias da Janaína Pascoal, é um comentário que não faz muito sentido do ponto de vista pragmático político, né? Sobre essa história da imprensa tradicional, Cláudio, se você me permite, sabe o que eu penso? Assim, a imprensa foi acusada de fazer carrossel, de fazer espetáculo durante a Operação Lava Jato, e não foi nada disso.
que aconteceu é que a gente estava diante do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, quiçá do mundo. Pela primeira vez na história, políticos, para usar o clichê de colarinho branco, grandes empresários, indo para a cadeia, e, por óbvio, toda a imprensa nacional, não só nacional como internacional, dedicou parte do seu noticiário para tudo que a Lava Jato estava fazendo, que era limpando, que era fazendo um processo de expurgamento do país, do ponto de vista moral. E aí a imprensa ficou tão assim, talvez, cheia de milindres, de não quer ser criticada por apoiar a Lava Jato, né, que depois daquela pataquada da Vaza Jato, uma história muito mal contada até hoje das mensagens roubadas, aí eu acho que eu vejo um esforço da imprensa em querer criar causa, né, em querer se mostrar, vamos bater no Moro também. Essa história do Moro, aí o restante da imprensa diz que o Moro não quis debater com advogados. Agora, você imagina, Cláudio, só pegando um gancho no seu comentário, você imagina se o Bolsonaro vai, nesse momento, debater com um grupo específico de adversários dele? Você imagina se o Lula, como você bem disse, o Lula não está debatendo com ninguém, o Lula está dando entrevista dia sim, outro também, somente para os blogueiros petistas de sempre, para a CUT, para a MST. Você imagina se qualquer candidato a presidente, não só o Moro, vai topar debater com um grupo específico de uma categoria que é claramente adversária e inimiga nesse momento da campanha? Não faz o menor sentido, né? E pegando também aqui mais um comentário sobre o MBL, que é importante do ponto de vista do xadrez político, que a gente pode ver ser desenhado daqui para frente, é o seguinte: se essa aliança do Podemos com o MBL, por si só, fazer o Moro crescer na campanha, isso pode acelerar a aliança com a União Brasil. Se o MBL vai que o MBL mergulha mesmo na campanha do Moro e começa a coisa acontecer e movimenta mais nas redes sociais e o Moro cresce 2, 3 pontos percentuais na próxima pesquisa, isso certamente vai acelerar uma aliança com a União Brasil. Então isso é importante. Ou, por outro lado, o Podemos e o Moro, Cláudio, fazendo aqui, como diz o Mário, não é nosso trabalho fazer isso, mas também analisar, vai que o Moro e o Podemos percebem que não precisam do União Brasil, que com essa aliança com o MBL a coisa já dá um certo tipo de resultado. E aí pode sentar para negociar com a União Brasil em outros moldes, porque vale lembrar, a União Brasil ainda quer hoje, dia 18 de janeiro, que o Moro saia do Podemos e se filie à União Brasil, né? Hoje é isso que a União Brasil quer, mostrando que sem isso o Moro não vai a lugar algum, né? Esse é o discurso da turma da União Brasil. Essa entrada do MBL no jogo, ela é importante, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas vai ser bom para a gente acompanhar nas próximas semanas, quiçá aí no próximo mês, 2 meses, Cláudio.